Bom, chegou a hora de dar um destaque para as categorias nacionais. Vamos falar nesse vídeo hoje sobre a Stock Car, que correu no Autódromo Ayrton Senna em Londrina. Uma pista muito abrasiva, com um clima muito quente. E vamos descobrir com as vitórias de Rafael Suzuki, a sua primeira em 6 anos na categoria, e do já carimbado Ricardo Maurício na segunda corrida. Rubens Barrichello, que chegou como terceiro, acabou assumindo a liderança do campeonato. E Ricardo Zonta, que era o líder, caiu para segundo. Tudo o que aconteceu em Londrina, você confere aqui no Gelouca Motorsports. Então, vem comigo! Vamos dar umas explicações rápidas como funciona a Stock esse ano. Já é a terceira etapa, eu acabei esquecendo de fazer as outras, sinto muito, né? Mas eu cheguei que tá na hora de dar esse destaque para a categoria nacional, como eu mesmo disse na introdução. Há duas montadoras, que são a Chevrolet com o Chevrolet Cruiser e a Toyota com o Toyota Corolla. Nas outras provas, as vitórias foram do Ricardo Zonta e do Rubens Barrichello, todos de pilotos com os equipamentos Toyota. Também tem uma regra que os 5 primeiros tem uma espécie de peso a mais, um lastro, como a gente chama, que varia. O primeiro, que no caso era o Ricardo Zonta, tem 30 kg. O segundo, que era o César Ramos, 25. O terceiro, 20. O quarto 15. O quinto, 10. E foi isso, é basicamente isso. Você tem que fazer uma parada obrigatória para a troca de um pneu nas 2 voltas. Normalmente são 30 minutos, mas como eles estão tendo uns problemas de refrigeração com os motores, eles diminuíram esse tempo de 40 para 30. São 30 minutos mais uma volta. Tem uma parada obrigatória para trocar pneu, pelo menos um pneu, que normalmente é sempre o pneu que é mais que a pista exige mais. Nesse caso era o dianteiro direito. Eu tô meio confuso com esse negócio de direita e esquerda, sabe? E é isso. Na primeira fila foi composta pelos os dois pilotos da equipe do André Matheus, o veteraníssimo Thiago Camilo, com o jovem e veloz César Ramos, que vem surpreendendo muita gente nessa temporada, né? César Ramos, eu vou dar uma pequena palavra dele, ele teve talento, sempre foi muito bem. E agora está tendo a chance de uma grande equipe, que é a do André Matheus. E o Rafa Suzuki largou em quarto e o Gabriel Casagrande em terceiro. O Rafa Suzuki, um piloto com uma trajetória vencedora lá no automobilismo japonês, quis voltar para cá, já está 6 anos aqui na Stock Car. Bom, e é isso. Na largada o Thiago Camilo largou melhor. Lembrando que a largada na Stock é em movimento. E em Londrina ela é feita na reta oposta. Porque lá eu acho que é um principal ponto de ultrapassagem da corrida. O Gabriel Casagrande acabou passando o César Ramos na largada. Porém, logo na segunda volta, na curva da reta oposta, o Thiago Camilo, num raro erro dele, um piloto experientíssimo, campeão dos melhores da categoria, acabou errando. Bom, como eu ia dizendo, eu tive um problema técnico aqui. Num raro erro do Thiago Camilo, ele acabou escapando e caindo para cima, ficando atrás do Nelsinho, do Alan e do Rubens. Não é necessariamente nessa ordem. Mas o carro dele estava muito acertado, ele recuperou as posições e também passou o César Ramos, né? Para consolidar, ficar com a terceira posição. Já o Gabriel Casagrande, que também fez uma parada mais longa, ele botou combustível e trocou o pneu, acabou chegando em segundo, tentou ameaçar o vencedor da prova, porém o vencedor da prova acabou dando uma estilingada e se afastou, fazendo que o Gabriel Casagrande tivesse que se consolar com essa segunda posição. E quem foi o vencedor da prova? Foi o Rafael Suzuki, que está há 6 anos na Stock Car e ontem conseguiu a sua primeira vitória. Uma estratégia bem ousada. Ele e a equipe dele decidiram por só trocar um pneu
para fazer uma parada mais curta. Essa que foi a parada mais curta da primeira corrida, foi a da equipe do Rafael Suzuki. Então, é aquele sempre negócio, não adianta você ter uma boa estratégia, mas se você não tiver um bom carro e uma boa equipe e um bom piloto, tudo tem que dar certo, porque senão é a mesma coisa que fosse um castelo de cartas. Se uma coisinha estiver errada, tudo desmorona, nada dá certo. Então, por exemplo, se uma carta, seja ela piloto, estrategista, carro ou equipe de boxe, esteja um dia ruim ou não seja boa, tudo cai, tudo vai por água abaixo. Mas isso não aconteceu. A equipe Full Time trabalhou bem no carro do Rafael Suzuki e ele também desempenhou um ótimo ritmo de prova na volta, quando ele parecia que ia ser ameaçado pelo Gabriel Casagrande. Ele acelerou, utilizou muito bem o push to pass, que é uma das coisas que eu esqueci de falar, que é como se fosse um botão de ultrapassagem que dá uma potência extra pro piloto. Ele conseguiu usar os botões nas horas certas, abriu uma vantagem para conseguir se consolidar e vencer a prova, a primeira corrida do fim de semana, do dia, né? Ele estava muito feliz, ele disse que a máscara não escondia o sorriso dele. E ele agora que ele ganhou, ele vai querer ganhar mais. Que é assim que tem que ser todo piloto. Quando o objetivo de todo piloto sempre é ganhar a primeira. E quando ganhar a primeira é começar a ganhar mais e mais e mais. E quem sabe um dia disputar o título de qualquer categoria do mundo. Isso vale para Stock Car, Fórmula 1, Le Mans, tudo. É isso que você sempre tem que buscar. Sempre ser o melhor. E foi isso que o Rafa Suzuki fez nessa primeira corrida do domingo. E como ficou entre os 10 primeiros? Aí você se pergunta, por que eu vou falar dos 10 primeiros? Porque a classificatória para prova 2, o grid é invertido entre os 10 primeiros. Ou seja, o Rafa Suzuki, que foi o primeiro, vai largar em 10º. O Gabriel Casagrande, que foi o segundo, vai largar em 9º. O Thiago Camilo, que foi o terceiro, vai largar em 8º. O César Ramos, que foi o quarto, vai largar em 7º. O Attila Abreu, que foi o quinto, vai largar em 6º. O Nelsinho, que foi o sexto, vai largar em 5º. O Rubinho, que foi o 7º, vai largar em 3º. O Júlio Campos, o Alan Kodair, que foi o 8º, vai largar em 3º. Em 9º, que foi o Júlio Campos, vai largar em 2º. E o Ricardo Maurício, que foi o 10º, vai largar na primeira posição. Então, basicamente foi isso. Os top 10 foi Rafa Suzuki, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, César Ramos, Attila Abreu, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Alan Kodair, Júlio Campos e Ricardo Maurício. Bom, vamos falar da corrida 2. E o Ricardo Maurício largou e foi embora. Simplesmente pegou o carro dele e disparou na frente. Logo na segunda volta, tivemos a tentativa de ultrapassagem do Alan Kodair para cima do Júlio Campos. Porém, o Júlio Campos jogou duro, mas duro mesmo. E uma das coisas, e os dois acabaram se escapando, abrindo espaço para os outros pilotos. O Júlio Campos não perdeu, mas ficou com o para-choque solto. O Alan Kodair teve a sua corrida totalmente prejudicada por um erro do Júlio Campos, que acabou tomando só uma advertência no momento. Guardem isso, que vocês vão ver que vai ter um momento que vai ter uma incoerência nisso tudo. Aí foi lá, foram dando mais algumas voltas, quando o César Ramos rodou, perdeu a traseira na curva na saída da reta oposta, bateu na barreira de pneus e acabou abandonando, não conseguiu botar o carro de volta. Nisso, foi mais ou menos na mesma volta que o box. Outra coisa também, você tem um período de box na estoque, entre a volta 10 e a volta 14 da prova. Aí você fala, por tempo, mas é na contagem de voltas. Aí todo mundo parou. Nisso, o Rubinho trocou só um pneu. O Ricardo Maurício, quase confundir com o Sérgio Maurício, que estava narrando a prova, acabou saindo, só teve que trocar teve que trocar os dois da direita. E o Rubinho assumiu momentaneamente a liderança, porque o Ricardo Zonta não decidiu parar, porque achava que podia tentar acelerar, abrir uma vantagem suficiente para voltar na frente. Não deu certo.
Infelizmente, foi um fim de semana bem ruim para o então líder do campeonato, Ricardo Zonta. Aí, nisso, o Rubinho não conseguiu segurar certo o Ricardo Maurício. O Ricardo Maurício estava com um carro muito bom para essa prova. O Rubinho também tinha o lastro de 20 quilos, ele era o terceiro colocado no campeonato. E acabou sendo ultrapassado e não conseguindo fazer as boas coisas, né? O César Ramos conseguiu voltar sim ao ponto que se ele não tivesse voltado, teria repetido safety car. Era nisso que o Ricardo Zonta tá apostando. Foi um erro meu. Mas não terminou muito bem não. Enquanto isso, lá atrás... Aí depois disso, as duas primeiras posições não mudaram. Enquanto isso, lá atrás, o Bruno Batista, que é da equipe Hero, tava brigando com o Nelsinho Piquet pela terceira posição. Jogou um pouquinho pesado e acabou conseguindo ultrapassagem, com isso a terceira posição. Porém, ele acabou tomando uma punição de 5 segundos por ter sido um pouco pesado com o Nelsinho. E é nisso que eu vou falar. Uma grande incoerência. Eu acharia mais correto a advertência para o Bruno Batista e os 5 segundos para o Júlio Campos. Que o Júlio Campos, o contexto da batida do Alan e do Júlio Campos, o Alan já estava com meio carro à frente, o Júlio Campos simplesmente não aceitou a ultrapassagem e pegou muito mais pesado que o Bruno Batista, que foi só um toquinho ali. Mas, coisa que acontece, né? E o Bruno Batista acabou sendo punido e perdeu o pódio para o Nelsinho Piquet e a quarta posição para o Gabriel Casagrande, que também fez um ótimo fim de semana, o paraibano. E também falaram de uma coisa, um momento meio assustador, né? Quando nas paradas lá, um pneu acabou escapando aparentemente do box do Thiago Camilo e acabou acertando o Meinha, que é o chefe da equipe, que é o chefe da equipe do Ricardo Maurício e do Daniel Serra. Não aconteceu nada grave, ele saiu bem, sem nada, aparentemente. Por quê? Porque ele tava com aquele face shield da pandemia e o pneu pegou bem aqui, ó, bem nessa parte aqui. Então, deu uma tremenda sorte, podia ter sido uma coisa muito mais feia, mas aparentemente não passou de um susto, sabe? Ficou tudo bem, graças a Deus. Meinha tá bem. Meinha que é um dos grandes gênios da Stock Car. É isso, né? E assim ficou os 10 primeiros da corrida 2. Tive outro problema aqui. O primeiro, Ricardo Maurício. Segundo, Rubens Barrichello. Terceiro, Nelsinho Piquet. E quarto, Gabriel Casagrande. E quinto, o Bruno Batista, que tomou uma posição de 5 segundos. Gaetan de Moura em sexto. O Attila Abreu em sétimo. O Cacá Bueno em oitavo. Pedro Cardoso em nono. E em décimo, o atual campeão Daniel Serra. O Daniel Serra que não vem tendo um bom momento agora nesse início de campeonato. E após as duas coisas, o campeonato acabou por ficar assim, com o Rubinho assumindo a primeira posição, seguido pelo Ricardo Zonta e pelo Ricardo Maurício. Depois o César Ramos e o Nelsinho Piquet. Esses 5 irão para a próxima etapa levar os lastros de 30, 25, 20, 15 e 10 respectivamente, seguindo essa ordem. Aí em sexto ficou o Thiago Camilo, em sétimo Attila Abreu, em oitavo o Rafa Suzuki, em nono Alan Kudai e em décimo o Gabriel Casagrande. Esses são os 10 primeiros no campeonato, um campeonato que normalmente sempre é muito embolado na Stock Car. Raramente a gente vê o campeão saído antes da última prova. Por isso que essa é uma das grandes atuações da Stock Car. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal, deixar o like para apoiar aqui os vídeos, que isso me motiva cada vez mais a fazer os vídeos. E falar o que você achou dessas corridas da Stock. Você viu? Se você não viu, você perdeu, porque foram ótimas corridas. A Stock é uma grande categoria e a gente tem que dar visibilidade para o automobilismo nacional. Um grande abraço, fiquem com Deus. Se possível, fique em casa e até mais. Fui!